Bem-vindo ao novo Perspectivas. O dessa semana será uma perspectiva diferente. Nós vamos conversar com agora o apresentador de podcast, presidente da Associação Comercial, empresário de sucesso baiano e muita coisa também que nós vamos descobrir agora no nosso podcast de agora, Paulo Cavalcante. Nós estamos fazendo um swap. Nós estamos fazendo um intercâmbio de podcasts aqui, conversando com o apresentador do seu podcast e o nosso aqui, É Perspectivas. da nossa É conta. da nossa conta. Valeu, meu amigo. Uma satisfação imensa mesmo de fazer essa nosso bate-papo, né? Nosso papo cabeça, que aqui na realidade é papo cabeça, né? Quando junta eu e o Zilan, a conversa passa a ser um papo cabeça. Não tem assim um objetivo claro do que a gente vai fazer, mas com certeza vai ser um papo transformador que as pessoas vão querer ouvir e gostar de saber o que que a gente pensa. O Pau Paulo, na máquina, vamos nessa. Paulo, sempre que a gente conversou, e desde o nosso primeira conversa, sempre foi uma conversa transformadora. Então, eu diria, a gente pode não ter um fim específico, mas o objetivo sempre é transformar a realidade e transformar a realidade para uma realidade melhor para todos que estão à volta da gente e para a gente também, obviamente. E eu que desde o começo sempre tive uma admiração grande pelo seu projeto, porque é um projeto em evolução. Eu percebo também que você é uma pessoa em evolução. A pessoa que eu conheci anos atrás e a pessoa de hoje é uma pessoa diferente. Completamente. E é sobre isso que eu gostaria de ver. Como é que mudou sua perspectiva de mundo através da sua participação, da sua modificação cidadã? Porque foi, ao longo do tempo, você foi criando uma série de circunstâncias, e é isso que eu queria falar. Normalmente a gente aqui no nosso podcast começa a falar da pessoa, de como ela é, evoluiu como pessoa, mas você já é conhecido, todo mundo conhece a sua história, então vamos direto nos Eu finalmente. gostei muito, agora que eu entendi a perspectivas. Legal pra caramba. Você é um fera, você é um craque. Gostei, perspectiva. Olhe bem, exatamente. Eu diria a você que vai ser muito interessante, então, gostei da linha que você está buscando, que é o seguinte: eu não mudei só, efetivamente, como cidadão, com a busca do propósito de transformação cultural do nosso país através da educação cívica, da educação cidadã, da provocação do amadurecimento, como eu falo, que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, da cidadania, né? Na questão do exercício da democracia participativa, da consciência cidadã participativa transformadora. Agora, no segundo livro que nós vamos lançar agora, que vai ser Inteligência Cidadã, e mostrando exatamente por que é esse nome. Mas o interessante foi que essas descobertas, esse envolvimento, me fez transformar e mudar em todas as outras áreas da minha vida. Você mudou como pessoa. Mudei como, veja bem, mudei como empresário, mudei emocionalmente, eu amadureci mais a minha inteligência emocional, aí fica mais fácil. Eu cresci e amadureci muito com a minha inteligência intelectual, cultural, acadêmica. Eu cresci e melhorei na minha inteligência artificial, na IA, e na inteligência cidadã é que eu buscando essa especialidade, essa profundidade para trazer a transformação, né, e provocar a transformação cultural do nosso país, essas mudanças aconteceram comigo. Aliás, as mudanças ocorrem e começam exatamente do momento que a gente é provocado, né? Lá atrás, de 2011, quando a gente é provocado, ela começa a haver uma transformação em todas as questões, principalmente emocionais, né? Todos os valores, né? Inclusive valores éticos, morais, valores mesmo de cidadão brasileiro também. Você começa a ver como é que a gente muda. Esse papo vai ser bacana, vai ser muito profundo, vai ser papo cabeça mesmo, como eu falei no início, vai ser papo cabeça. Agora, Gostei. uma coisa que eu sempre achei é que você era um empresário, você é um empresário de sucesso, não, ninguém pode negar isso. Você é um sobrevivente também das agruras de ser empresário no Brasil, com o governo e com as instituições que a gente tem aqui. Você sobreviveu a uma série de situações e você mudou com isso.
mas você, há uns anos atrás, refletia a média do empresário brasileiro. E você hoje é uma pessoa completamente diferente. Se você voltasse, digamos assim, 40 anos atrás, com a mesma cabeça de hoje, o que é que você acha que estaria mudado no ambiente que você vive? Bom, veja bem, se eu retornasse 40 anos atrás, que essas são as Com a questões. mesma cabeça. Deixa eu colocar. Se eu retornasse a 40 anos atrás, você está me dizendo assim, você está querendo fazer uma coisa que praticamente é uma hipótese inexistente. É claro. Porque 40 anos atrás eu não teria dizendo, se eu estou dizendo que eu estou aprendendo em tão pouco tempo, né? Eu diria assim, até, se eu disser assim, 10 anos, se eu estou aprendendo há um ano, é importante entender isso. Se eu estou aprendendo há uma semana, se eu estou me vendo evoluindo a cada dia, 40 anos atrás é muito tempo. Talvez há 40 anos atrás, só para você entender, 40 anos atrás eu estaria buscando o que todo mundo busca, né? Se sustentar, se manter, realizar seus objetivos, se proteger, né? Tentar construir a sua família, manter os seus filhos, sua família. Você estava ali buscando quem tivesse empregado, querer manter seus empregos, quem tem empresa, fazer com que sua empresa crescesse, pagar seus impostos, pagar seus funcionários, buscar oportunidades para crescimento. O que eu coloco quando eu digo a você da maturidade, que eu não vou nem me aprofundar muito naquela questão que eu disse, que quem mais pode fazer pela transformação cultural do nosso Brasil somos nós. Né? Mas nós que eu falo, que são aquelas pessoas, como eu digo, que menos precisa de educação pública, que menos precisa de moradia, que menos precisa de segurança pública, que menos precisa de saneamento básico, que menos precisa de plano de saúde e tal. Essas pessoas que podem transformar a cultura brasileira como sempre foi. É importante essa reflexão. Como sempre foi. Quem fez a Constituinte de 1988 foram pouquíssimas pessoas em relação à população brasileira. Quem tinha condições de pagar tributos para bancar um Estado, para efetivar o que foi pactado na Constituição Federal de 88, eram pouquíssimos brasileiros. É importante entender isso. Eu acho que ainda continua um pouquíssimo, se Claro. analisar a Porque massa total. eu vou chegar aqui. Eu estou respondendo aquela pergunta que você falou lá atrás, se você entender. Quando eu faço a provocação de entender por que, que a gente não evoluiu nos 35 anos da nossa Constituição Federal Brasileira, exatamente por isso, porque nós esquecemos de compartilhar a educação cívica. Nós esquecemos e não conseguimos compreender, não esquecemos, nós não tivemos a capacidade cognitiva, nem organizacional, né, de nós, empresários, que podíamos bancar essa transformação, que nos submetemos a pagar os impostos para fazer a transformação de educação pública eficiente para todos, saúde pública, segurança pública. Não foi pensado à toa isso. Isso foi pensado com modelos de prosperidade, de crescimento, né? Então, veja bem, o Brasil, não tenho dúvida nenhuma, poderia estar, com certeza, na ponta dos países mais desenvolvidos do mundo, em todos os setores. Eu acredito muito nisso, sabia? Eu também acredito, quem mais acredita, que acredito muito nisso, e você também acredita que eu sei, mas nós acreditamos muito nisso. Então, o que eu quero colocar é o seguinte, para a gente não fugir daquele assunto que você perguntou da perspectiva minha, porque eu acho que esse podcast daqui, ele pode trazer essa riqueza. Uhum. A comparação que a gente faz para a gente entender isso é com quando você nasce sem saber nada. Apesar de nós sermos animais com capacidade cognitiva, capacidade de memória, mas a gente nasce. Se seu filho nascesse na China, ele ia falar chinês. Se ele nascesse no Japão, japonês. Se ele nascer, vai falar todas as línguas que você pode imaginar, né? Por quê? Porque a gente já vai aprender aquela linguagem, ok? Quando você vai para a escola, quando você entra na escola, na infantil, que ele bota no curso infantil, você está ali no curso infantil, você vai ensinar cores, vão lhe ensinar 1, 2, 3, vão lhe ensinar A, E, I, O, U. Quando você vira do infantil para o primário, eu vou nessa linha porque fala em secundário 1, secundário 2, é melhor. Primário, você vai aprender 1 mais 1 é 2, as sílabas.
né? Casa, pai, mãe, né? Aí você vai ginásio, do ginásio você vai para fazer uma. Você vai acumulando conhecimento. Exatamente. Vai chegar uma pós-graduação, um mestrado, para você chegar a você dizer que você é mestre em algum assunto, né? Pode ser ciência, pode ser geografia e tal. Emocionalmente, a nossa inteligência emocional é a mesma coisa. Você vai dizer, pequenininho, você vai querer tomar o brinquedo do seu irmão ou do seu coleguinha, vai dar tapa, querer morder, não faça isso, você tem que dividir, não é assim, você vai também se amoldando emocionalmente, apesar de ser uma convivência também de educação doméstica, de educação cívica também, não deixa de ser, horário do colégio, tal, tal, mas você vai ali também amadurecendo. É um processo civilizacional, Vamos né? lá que a gente vai ter. Olha bem, inteligência, eu estou dizendo aqui de conhecimento, inteligência emocional, né? Aí agora eu vou para a inteligência cidadã. Só que isso não tem nada. Ninguém Você, aprende nada. pronto. Ninguém te ensina a desenvolver sua inteligência cidadã. Ninguém, nem as escolas, né? Tinham até ano passado organização social e política, moral e cívica, até tinha, mas a gente excluiu isso das nossas educações, não só cívica, do povo. Veja bem, a educação das escolas só não ia resolver, porque hoje nós temos o analfabeto funcional. Nós temos os caras que são pós-graduados e são analfabetos funcionais, não sabem interpretar um texto. Né? Educação, Ou são doutores num conjunto muito pequeno de conhecimento, sabem muito pouco sobre muito pouco. muito Ou, pouco. aliás, sabem muito sobre muito pouco. Muito bem. A cidadania não é isso. Bom, exatamente. Exatamente. Aí agora a gente entra nessa questão que você disse, como é que mudou? O que é que mudou em você? Eu descobri que efetivamente aquela palavra sei que não sei, né? Que efetivamente você aprende todo dia. Aí eu comecei a usar isso, essa infantilidade da cidadania, da nossa inteligência cidadã, nós somos infantis. Nós, povo brasileiro, somos completamente infantis da nossa inteligência cidadã. Por falta de formação. Totalmente por falta exatamente de informação. Mas essa formação, ela cria cria o outro discurso, outro ditado que diz cada povo tem um governo que merece, porque a gente vota nele, né? Então, veja bem, mas para mim, voltando para mim. Então, Paulo, você chegou à conclusão de que a conclusão que melhorou minha vida quando eu penso, peraí, eu posso resolver isso com tranquilidade, de outro jeito, porque eu sou ainda, estou aprendendo ainda emocionalmente. Quando você quer uma contribuição emocional, você tem alguns traumas, alguns problemas, ou as questões estão resolvidas, você não procura um analista, um psicólogo, uma ajuda, né? Para quê? Para você melhorar a sua inteligência emocional. Capacidade de lidar com a realidade do mundo. Veja como você vai tirando os preconceitos. Eu posso melhorar a minha inteligência emocional buscando uma ajuda. Eu posso melhorar a minha inteligência cultural específica na minha profissão, fazendo um curso, uma pós-graduação, me atualizando. Não é verdade? Você sabe o que é mais E na, interessante? e na inteligência cidadã? A mesma coisa. É você que mesma coisa, com a oportunidade que nos dão. Mas você sabe o que é que me impressiona conversando com você sobre esse assunto? É um bate-papo aqui informal Claro, desse isso assunto aqui e vai tal. ser mais para a gente aproveitar bastante. O que eu acho que é interessante conversar com você nesse momento é que, bom, nós não estamos mais jovens de 20 anos, nem de 15, ou seja, a gente olha para trás, tem muito mais tempo do que para frente. Mas eu percebendo que esse seu envolvimento com esse movimento, com a criação dessas perspectivas, da Via Cidadã, do seu envolvimento com associativismo, da sua dedicação, é que você me parece muito mais um jovem de 20 anos empolgado com todas as coisas que você está fazendo. Na realidade, esse é um processo, não é só um processo de amadurecimento emocional, mas é um processo de rejuvenescimento como pessoa numa idade mais, digamos assim, de uma idade mais. 65 anos, vamos lá, né? Avô, 65 anos, Mas quer você, dizer, mas você está falando com projetos como se fosse um jovem, está falando de ideias como se fosse um jovem de 20 anos, e está pensando em criar e fazer e mudar a realidade do mundo através da participação transformadora
Aos 65 anos de idade? Então Veja você é um jovem de 65 ou de 20? Eu vou dizer uma coisa para você, uma coisa. A ideia de transformar o mundo, de mudar o mundo, é um projeto meu, nosso, né? Quando eu falo meu, é o seguinte: eu quero transformar o mundo. Vou começar pelo Brasil porque é mais fácil, porque eu estou aqui, eu não sei falar inglês, eu não sei falar outra língua, mas eu sei falar português. Então aqui vai ser mais fácil as pessoas me compreenderem inicialmente. Mas vamos chegar lá. E o que eu estou querendo colocar com isso, quando eu digo isso, é assim, esse cara é um louco, né? Já falei isso de 100 vezes. Sim, nada Não como é um você louco, ter não. mais loucos junto com você. E poucos já estão aí. Eu tenho um bocado de louco já, um bocado de maluco dizendo assim: rapaz, gostei da ideia, vamos embora. Isso é legal. Você é um desses loucos. Com certeza. Inclusive, isso aqui, gente, é Coca-Cola, viu? Que ele só toma Coca-Cola. Não é água, não, nem uísque. É um brindezinho aqui. A ideia é tomar uma Coca. Zero. Qual é a ideia? Esse sentimento é empolgante. Eu acordo, sempre que eu fico empolgado com um projeto, acontece isso comigo. Como esse projeto ele traz muitas, muitas informações novas, eu me descubro a cada momento. Você vai lembrar que eu queria consertar o Brasil baseado numa certificação, lembra disso? Sejas.com. Você participou disso. Aí o pessoal, a certificação da gestão com a consciência da função social da empresa. Aí eu Que é uma pensava, ideia fundamental, não, e é fantástico, mas central veja bem, e nós estamos angular. em um Estado democrático de direito, em um país, em uma democracia, onde a gente é obrigado, né? Vou falar, tem um artigo até sobre isso que sai agora, obrigado a votar, já tem a opção de votar com 16 anos, bem assim, e é obrigado na democracia a votar aos 18 anos. Sem nenhum treinamento também. Imagine, é como se você nascesse, tivesse com 5 anos de idade, e o cara lhe desse o diploma de médico, advogado, cientista, engenheiro aos 5 anos. Você já é doutorado, tome o diploma, vai lá, faz a formatura, que é 5 anos pequenininho, você já pode exercer sua profissão, vá cortar a barriga dos outros, vá fazer prédio. É a mesma coisa. Você, adolescente, recebe um diploma de cidadão brasileiro, obrigado a votar, desde 16 que já pode fazer, com 18 anos, sem lhe darem nenhum tipo de educação e informação, você não sabe nem o que é o seu pacto social, você não sabe nem a influência que você pode ter na sociedade e na sua própria vida. Você aí vem de voto, troca seu voto por uma dancinha, troca seu voto, ou quer votar em um palhaço, ou quer votar em um cara que cantou bem, ou que joga bem, ou um ator, ou um jogador de futebol. Você quer votar não com a consciência cidadã, com conhecimento da sua Constituição. Você quer votar baseado na sua experiência infantil, na sua infantilidade da inteligência cidadã. E tem um aspecto que eu acho interessante também, que eu acho interessante a gente levantar. Porque, na realidade, quando você faz 18, você não só recebe esse diploma sem treinamento, não. Existem deveres também que É você é isso. obrigado. Um desses deveres, por exemplo, é o serviço militar obrigatório. Significa que o nosso Estado, o Estado brasileiro, pode colocar você numa situação em que sua vida seja colocada em risco como um dever, de uma questão também que você não sabe nada, você não sabe o que é ser cidadão, por que que você está lá, colocando sua vida em risco para defender uma nação, mas você Eu só não quero tem dizer que quem o decide a guerra, pertencimento não é o exército, não. Quem decide a guerra é o presidente da República, quem decide a guerra é o do Senado, é o Congresso. Congresso. Então não vamos botar a culpa, ao contrário. Estou dizendo o seguinte a você. Quem elege o Congresso somos nós. Quem elege o presidente da República somos nós. O que eu estou chamando a atenção é exatamente o que eu falo. Quando eu falo, eu estava no Sejas.com, eu pensava, lembra, voltando aqui, que se eu acabasse com a polarização nós contra eles, dentro da empresa, eu pensava, está resolvido o problema do Brasil. Se eu conseguir botar na cabeça de cada líder empresarial, de cada dono de empresa, de cada empresário, de cada associação de classe empresária, que, pô, a gente tem que acabar com a polarização, tem que participar politicamente desse negócio, tem que ensinar as pessoas cidadania. E as empresas, com seus empregados, funcionários, todo mundo dentro desse contexto, sem polarização, sem nada de nós contra ele. E aí, se trabalhasse as famílias dos empregados, a gente teria um país que a gente estaria dando consciência cidadã. Esse povo teria consciência e votaríamos
melhor, conscientes, sem estar submetido a falácias, a enrolação, a falsas promessas, a mentiras e tal. Íamos ter capacidade crítica, né, um pensamento com a capacidade de interpretar e de criticar e de saber a informação, se é realmente informação correta, se é fake news ou se não é fake news e tal. Aí quando eu descubro que a gente é minoria, que foi uma balde de água fria, quando eu descubro, não, peraí, rapaz, 54 pontos da Bahia é informal, 40% do Brasil é informal, fora o resto, eu digo, como é que eu vou conseguir criar? Aí o pior, menos de 1% das empresas brasileiras são grandes e têm recursos humanos dentro dela. Se fala em compliance, se fala em ISG, né? Mas isso é para empresa que tem transação em bolsa de valores. São pouquíssimas, são menos de 1.000. Então, como você, no Estado Democrático de Direito, onde a maioria que elege o presidente, onde você tem 2/3 do Congresso Nacional que pode mudar alguma coisa nesse país, onde você, efetivamente, como é comum que você entendeu? Aí eu me decepcionei, a primeira evolução. Mas isso é um balde de água fria ou é simplesmente você saiu do primeiro degrau para o segundo degrau? Bom, aí que você falou. Quando a gente está nessa inquieto, buscando solução, e para quem acredita e gosta de desafio e problema, para mim, ao contrário, eu sou viciado, né? Viciado em resolver problemas de superação. Eu adoro. Quando eu não tenho pepino nenhum, eu arrumo um para poder eu vencer ele e me dar um prazer enorme. Então, veja bem, por isso que eu escolhi transformar a cultura brasileira, porque esse desafio vai demorar um pouquinho mais. Então, por isso que você está jovem, entusiasmado, querendo tocar. Claro, eu arranjei um desafio à minha altura. Porque antes, vai ficar boçal isso aí, mas não é, eu não sou assim não, eu sou um cara legal pra cacete. Na sua altura, mais alto que todo mundo, é no sentido de que é um problema tão grande que me motiva que vai me trazer a minha altura da minha motivação, não com a minha... Obrigado, esse que é um amigo, ele quer consertar, mas é verdade. Existe sim essa autoconfiança, essa autoestima bastante apurada, eu diria que ela mas faz não dá parte... para ter empresário sem isso, não? Não dá, por isso que eu quero a autoestima cidadã, que eu falo. Todo mundo tem porque não é só do empresário, tem que ser de todo mundo, porque todos nós empreendemos na nossa própria vida. Claro. E a gente empreende em nosso país, porque nós somos empresários das decisões do nosso país. Porque somos nós que decidimos, o poder emana do povo. Então, eu tenho a fração ideal desse poder. Eu tenho que me sentir assim. Participando, tendo autoestima, sentimento de pertencimento e unidade da minha nação. Eu tenho um empreendimento maior, sou sócio de um enorme empreendimento, Brasil. Esse é um aspecto que eu acho que é fundamental. Que a gente tem a ideia de que as pessoas estão aqui como se fosse uma mera causalidade. Não, nós entramos, podemos até não ter escolhido nascer no Brasil, mas no momento em que a gente nasceu, a gente entrou numa sociedade. Numa sociedade, no sentido de sociedade coletiva, mas também de um empreendimento societário, que é a criação da civilização brasileira. Não é isso que você diz? É que você diz. Nós estamos acabando de dizer, sócios, nós somos povo brasileiro. Não adianta a polarização, não adianta esse discurso, preto contra branco, rico contra pobre, sei lá, o bocado de discurso que tem, essas polarizações, essas questões que se esquece do maior, nação brasileira. Meu passaporte, identidade, somos brasileiros. Essa nação nos pertence. Bata no peito. Eu sustento, bato no peito com orgulho, eu sustento nosso sistema. Nós somos sócios comuns. A fração ideal do poder dessa nação que é minha. Então, eu sou empreendedor. Meu voto pode mudar. O destino de todos os outros, imagine. Você não quer dizer com isso que esteja tudo bem. Tem muita coisa para consertar, para melhorar. Contrário. Eu não estou dizendo que está bem, não. Muito pelo contrário, né? Eu estou dizendo que está tudo horroroso. Eu estou dizendo que é isso. Eu estou dizendo que o nosso índice de educação é terrível. Nós não evoluímos tecnologicamente. Nossa indústria está quebrando. Nós estamos importando tudo. Nós estamos perdidos. Paulo, você é muito pessimista? Não, não sou pessoa otimista.
Agora, para mim poder transformar, é importante mostrar A realidade. a realidade. Não adianta eu esconder o sol com a peneira. A realidade é que a informalidade é a maior, por exemplo, é a maior causa de exclusão, de baixa estima. É a maior perversidade. É a forma mais severa que você tem de pegar o povo e não deixar o povo se sentir com autoestima pertencente. Tanto movimento e proteção disso, daquilo, não sei o que lá, papapá, e eu quero ver o movimento que é que estamos fazendo aqui na Associação Comercial da Bahia, na Fundação Paulo Cavalcante, no Movimento Via Cidadã. É o movimento em pró do ser humano, da autoestima e da dignidade humana dessas pessoas que acordam todo dia sem ninguém mandar, que eu chamo de empresário raiz, que saem todo dia para trabalhar, para sustentar seus filhos e não se sente pertencente dessa nação porque a gente não deixa. Independente da cor, do gênero, da opção. Como Isso eu digo tudo para é você, tem mais do que desimportante, é o isso, ser pior do que humano. isso. Eu digo assim, a informalidade não tem graduação. Pode ser engenheiro sendo Uber ou vendendo no barzinho uma besteirinha ali na rua vendendo alguma coisa. Pode ser um artesão, pode ser engenheiro, pode ser advogado, pode ser o que for, formados ou não. Aí estou na informalidade. Não tem cor, não tem gênero. Não tem esse negócio de, não, movimento contra a escolha sexual. Não tem. A informalidade, ela é bastante plural e ela tem uma questão que é Ela é importante nociva para todo mundo. para todo mundo. Então, é ali, e não é pouco não, 40% do povo brasileiro está na informalidade. 10,7 trilhões de reais, segundo a Fundação Getúlio Vargas, no mercado informal, que eles chamam de mercado subterrâneo. Perversidade já começa daí. Você é informal. A informalidade é crime, né? Que você estava conversando comigo outro dia. Veja bem, Aliás, eu fui preso por ser sonegador fiscal. Só para você entender, olha que loucura. Então, bem, sem ser, mas imagine, você pegar isso no contraponto. Você pegar, peraí, nós temos uma maioria de informais vendendo mercadoria sem pagar imposto, né? E você está dizendo que isso é crime no Brasil. Quer dizer, é como se nós tivéssemos duas realidades completamente que não são, que a gente vive nesse país. Então você tem assistencialismo aumentando, a gente sendo pressionado, a gente que paga imposto, vocês também, mesmo você assistido, mesmo você desempregado, paga imposto, sendo pressionado com a carga tributária maior, porque o governo só pensa em aumentar imposto, equivocadamente acha que o problema dele ou botando culpa, que é outro absurdo, criminalizando quem produz riqueza, criminalizando essas pessoas que eu digo e afirmo que são as que mais podem fazer para ajudar o Brasil. Eles estão dizendo que esse pessoal é o culpado da miséria. É o contrário. Essa concepção tem que ser transformada, mudada, parar de criminalizar e demonizar quem gera riqueza nesse país, que é o empreendedor, que é o empresário. E você, trabalhador, e você que acorda de manhã também gera riqueza. O que tem que imaginar é que a gestão pública, nossa administração, nosso poder público, nossas instituições públicas, essa tem que melhorar. Meritocracia, capacidade de gerir, a questão do cobertor curto, nós precisamos de uma reforma administrativa nesse país urgente. Nós que somos sócios dessa grande empresa chamada Brasil, que tem uma inflação ideal, precisamos nos reunirmos, mas precisamos saber fazer isso, para dizer, peraí, Brasil, eu quero o Brasil, esse Brasil eu quero não. Eu quero um Brasil mais eficiente. Veja, para ninguém cortar logo o papinho de vocês. Eu não estou falando não estou falando em estado mínimo, não. Não estou falando, eu sei, reconheço e pactuamos que as instituições públicas são indispensáveis, fundamentais para um país próspero, rico, desenvolvido. Então, não vai ter como não ter educação pública, precisa de professores, precisa de educação, não tem como você ter, pois saúde tem que ser bom, segurança, não estou dizendo isso, estou dizendo que isso tem que ter, eu estou falando de eficiência, eu estou falando de meritocracia. Não é estado mínimo, é estado necessário, é o necessário para atingir um objetivo. Muito bem. É o objetivo de ser uma nação e que eu possa pagar. Para todos. E que eu possa pagar. Você vai morar em um prédio que o condomínio é mais caro do que você ganha por mês? Claro que não dá. Não dá, né? Agora, se você ficar rico, você vai, né? Primeiro vão ficar ricos.
vai começar a melhorar nosso prédio, que a gente vai querer ter piscina, vai querer ter teleférico, vai querer ter E tudo. que todo mundo possa ter isso. Que pode ter, e eu quero que tenha. Desde que trabalhe para isso também, né? Eu quero que Desde que tenha. tenha oportunidade Mas nós podemos e, gerar a oportunidade. e se dedique a isso. Porque É o também país mais rico do que o nosso, Zilan. País melhor que o Brasil. Por que o povo está vindo para cá? Porque o pessoal está todo de olho para cá. Me diga, por que que existe essa preocupação toda, os chineses que vêm para cá, americanos que vêm para cá, todo mundo que vem para cá, por quê? Mas isso existe há 500 anos. Há 500 Exatamente. índios estão vindo para cá. Nós somos a origem de quem veio para cá. Mas, irmão, nós somos brasileiros, aqui é a nossa. Lembra da sociedade? Vamos voltar à sociedade. Nós temos a fração não ideal desse poder, mas também desse país. Ele nos pertence. Quem tem que explorar isso aqui é a gente. Não estou dizendo que é tomando que é dos outros, não, viu? Como é possível? Também não. Como é possível o diálogo hoje, quando as pessoas estão brigando por coisas pequenas sem entender a importância do que você está dizendo, que é a importância veja Da bem, educação cívica. nós não somos. Muitas vezes a gente discorda. Nós dois muito. Qual é o problema de discordar? Nenhum. Nós estamos no país da liberdade de expressão, da liberdade de opinião. Isso que faz crescer. Como é que a eu estou gente aprendendo? aprende muito com isso. Mas isso acontece entre a gente, que tem diálogo, que a gente faz isso. Mas a falta de educação e de formação cidadã, nem educação, formação cidadã, faz com que a gente veja a briga de tamboretes, né? Hoje em dia, a gente está vendo aí pessoas que não conseguem ter paciência para ouvir o outro. Mesmo que ele esteja falando um absurdo, você ouve e depois você dá a sua resposta. Tem que ouvir e respeitar. Mesmo que seja a maior besteira. Você não pode estar dando cadeirada no outro porque está na opinião contrária a você, não, velho. Isso aí, você que gosta aí da coisa, é um assunto bom para umas coisas da sua perspectiva e do lugar que você tem, que você fala, né? Eu soube que você conheceu muito bem no passado, aí aqui nessa casa teve um padre, e esse padre viveu aqui, achou esse diário, né? E é importante, que eu soube que você tal. E esse negócio daí é importante. Eu acho que tem um assunto legal aí. No passado eu soube, nessa época aqui, de Dom João VI, quando estava vindo para cá, que uma discussão que o pessoal está evoluindo nesse... deu uma cadeirada no outro. Aí vamos lá, diga. Mas, veja bem, o que é que você acha que precisa mudar para que as pessoas possam sentar efetivamente? Porque, veja, a alternância de poder vai ter. Existem pessoas que têm uma visão e uma ideologia de mundo, existem pessoas que têm outra visão e ideologia de mundo. Isso é normal. É uma maneira é uma perspectiva de enxergar o mundo. E nós todos temos o direito de ter as nossas perspectivas e as nossas opiniões. Por isso a liberdade de opinião é importante, a liberdade de expressão dessa opinião, a liberdade de reunião também é importante, mas a gente também tem que respeitar o outro. Claro. E o que é que falta? Você acha que é só educação cidadã ou está faltando mais coisas? Quando eu falo da educação, não é só na escola, não. É uma campanha. É uma campanha nacional. Vamos lá. Não é eu estou falando só educação de pensar na escola, que tem que começar na escola. Não vou esperar 30 anos, 20 anos para a gente transformar o Brasil, não. Não temos tempo para isso, não. A gente tem que fazer essa campanha rápido, agora. E a campanha é nas escolas, é no adolescente, são nos idosos, somos nós, nas associações de classe de empresários do Brasil, é exatamente na nossa política, é exatamente como a gente coloca no informal, é exatamente acolhendo esse informal e trazendo informação para ele. É uma campanha como fizemos no passado, vocês vão lembrar, do cigarro. Lembra do cigarro? Todo mundo fumava dentro de avião. Não sei se vocês sabem disso, mas fumava, viu, gente? O pessoal fumava em avião, dentro do avião. O pessoal fumava, você saber, dentro de qualquer restaurante, qualquer lugar fechado. O pessoal não tirava uma foto do passado que não fosse com cigarro no bico. E tem mais um detalhezinho. Fumava quando o filho nascia, dentro do hospital tinha cinzeiro para você fumar charuto para comemorar o nascimento do seu filho. Para você ver como é que era a questão do cigarro. Quem fuma hoje? Isso foca. Algumas pessoas que, infelizmente... Eu sei, tem algumas pessoas que tomam Coca-Cola e fumam muito. É verdade. Mas veja bem qual é a questão. Qual é a questão? Mas que não devia. Não devia. Mas qual é a questão que é importante a gente tocar o barco? Essa campanha foi feita nacional. A campanha vinha nas coisas do cigarro, no fumo que dá câncer. A campanha vinha em tudo que era outdoor. Era obrigada a televisão a colocar. Mas aí você está colocando uma questão importante que é o seguinte. E aí eu vou lhe provocar.
Por Que aqui favor. é perspectiva, mas tem que provocar um pouco. Gente, pode Você ficar à não vai ter vontade. apoio do político. Se Porque quiser pegar uma briga, a gente pega também, numa boa. Estou aqui à disposição. essa cadeira A não. gente vai, não, Essa cadeira não. a gente vai chegar no final, com certeza, em algum lugar e com inteligência emocional, para a gente saber que a opinião do outro, eu vou pensar sobre tudo que Sim, for ouvir. mas pense bem. Vai lá, Paula Marques. Mas pensei, veja lá. Você tem hoje uma estrutura política que é a mesma coisa das fake news. As fake news têm uma grande, digamos assim, ela se espalha que nem fogo no país, porque as pessoas não têm uma visão crítica. Se elas tivessem uma visão crítica e tivessem conhecimento e preparo cidadão, não iria proliferar o fake. O político também, que não tivesse adaptado essa onda das pessoas com consciência cidadã, com preparo cidadão, eles também não sobreviveriam. Então, na realidade, o que você está propondo é quase uma eliminação de uma política antiga para uma política nova. Você não vai ter apoio dos políticos da atualidade. Peraí, gente, peraí. É provocação. Aí a provocação tá legal, mas eu acredito muito, é muito difícil, eu digo todo santo dia isso. Quem é síndico de condomínio sabe que é muito difícil ser síndico de condomínio. Quem está hoje nesses 5.700 municípios do Brasil, aproximadamente, sendo prefeito, sabe quanto é difícil ser prefeito. Se você é governador dos 27 estados brasileiros, sabe quanto é difícil ser governador do estado brasileiro. Não é fácil. A gente ser síndico de condomínio pode ser nós, como já fui várias vezes síndico de condomínio, pode ser da uma cidade, pode ser de um estado, pode ser do país, pode estar com a função que você estivesse doando, né, essa questão é difícil. Então, eu não acredito que todos os políticos tenham esse mesmo pensamento, essa mesma ideia. A gente tem, sim, um corporativismo, a gente tem, sim, uma estrutura para se manter no poder, né? É verdade. Nós estamos vendo aí, vai ser muito difícil você agora com esse fundão eleitoral, com essa grana, as pessoas com essa questão do Brasil, as pessoas mudarem, transformarem, né? Mas eu acredito, sim, que não é a grana que vai mudar o Brasil. Vou repetir, quem vai mudar o Brasil É o é a brasileiro. consciência cidadã participativa transformadora. É essa nova filosofia política e social. É a pessoa entendendo esse valor desse voto dele na mão dele. Isso vai mudar. Eu fiz uma pesquisa e a Suíça, a Suécia, diga aí, a Finlândia, ela é o país que que o povo menos sofre influência da mídia. Aí eu procurei saber. Como é que fez? Desde pequenininho, os caras na escola, em todos os níveis escolares, ele aprende a fazer interpretação da informação midiática. Na escola, vem a notícia, ele com a história que aprendeu da história do país dele, com a história da vida dele, com a biologia, a história tal, ele faz interpretações das informações dos jornais e da televisão. Pensamento crítico. Desenvolvimento, né, Da consciência crítica. Aquela consciência crítica. Desenvolvimento interpretativo, dependendo da capacidade crítica que você desenvolve para você ser dono de si. Aí não tem falácia, aí não tem meias-verdades, aí não tem. Porque o povo, ele é exatamente a censura. Você não tem que, em nome de defesa da democracia, criar uma censura. Ou criar, eu vou controlar as fake news. E o que você quiser, a lei está lá, a Constituição Federal nossa está lá bem claro do que é que tem que fazer para punir quem está fazendo falso testemunho, falsidade ideológica, para quem está denunciando, fazendo Notícia falsa. difamação, etc e tal. Então, ainda bem, isso já está lá. O que acontece é o seguinte, nós precisamos de regulamentar as nossas redes sociais? Sim. Precisamos evoluir sempre. Nós precisamos controlar o mercado digital e mercado por internet e tal, e nossos impostos? Sim, temos. A evolução faz parte da sociedade, da nossa civilização. Desde que todos participem dessa discussão. Veja bem, exatamente. Agora, com um povo ignorante, um povo, que eu não chamo para ele, acho que um povo analfabeto, ou seja, infantil da sua capacidade crítica, analítica,
da sua inteligência cidadã. Mas aí eu tenho que recuperar, nessa Fique sua à frase, eu vontade. tenho que recuperar o que você falou antes. Você também se colocou nessa posição que você também, nesse aspecto, era imaturo, infantil também, que Claro, foi um processo de evolução. claro. Você não está dizendo que eles e eu sou diferente, você foi assim e é recente esse processo. Eu concordo com você, eu não estou dizendo que. Exatamente essa é a descoberta. Por que eu chamo de filosofia nova, um pensar diferente novo? Eu falo que pensamento novo, porque efetivamente eu não tinha. Eu e a maioria dos empresários, empreendedores brasileiros. Imagine que eu estou falando de uma minoria. Eu estou dizendo que dessa minoria de empresários, que é uma minoria no Brasil, eu estou dizendo que essa minoria, a maioria não tem. Imagine o resto do povo que eu estou dizendo que nós podemos transformar e ajudar. Por isso que eu estou dizendo que tem que ser uma campanha nacional. Por isso que tem que ser um programa de nação, programa de Estado brasileiro, não de governos periódicos. Periódicos que eu estou chamando, para ninguém entender mal, gente, aqueles que a gente elege de 4 em 4 anos. Você tem os partidos políticos, são vários, e a gente então tem as coligações dos partidos políticos, e aí você tem os partidos, e você vai eleger o presidente. Pode ser o Luiz Inácio Lula da Silva, pode ser o Jair Bolsonaro, pode ser a Dilma, pode ser o Temer, pode ser qualquer um. Certo? Você elegeu, está lá fazendo o seu papel. Levou a maioria de É votos e ganhou. não, questionável. Ninguém está aqui, pelo amor de Deus. Ao contrário, meu presidente da República hoje, digo todo dia, é quem estiver no cargo naquele momento. Eu vou torcer por ele, porque eu torço pelo Brasil, porque eu tenho uma fração, eu sou sócio daqui. É ele que está gerindo na parte executiva. Na parte legislativa, quem legisla, quem faz lei é o Congresso. É gente pra Se caramba. ele não for eficiente, se ele não for competente, a gente demite ele quando chegar no final do período. Vota consciente, marca lá quem foi, gente. O que custa isso? Exato. Você chegar lá, eu vou votar em quem? Por quê? E tal. Quem é que faz parte de que partido e tal? Mas Paulo, tu não sabe nem ler. Você tem. Aí que vem, você tem a gente não acabou nem com o analfabetismo no Brasil. Nós temos que 88, a gente acabaria em 1998, em 10 anos. A gente não acabou, ainda tem analfabeto funcional, ainda tem gente que não sabe hoje, que vai para. Então, qual foi o nosso índice de escolaridade e informação? Né? Então, a gente ainda tem uma imaturidade do nosso povo brasileiro que a gente ainda vai para um estádio, Palmeiras, Corinthians, né, ou qualquer outro, e ainda se matam. Brigam, fura o outro com espeto de churrasco, tem que deixar a torcida, uma vai, outra não vai, porque é esportivo. Aí está falando de esporte, lazer. A paixão, a polarização, aquela coisa tão louca, tão doida, que os caras querem brigar um com o outro, com a torcida organizada para se guerra. Olha a Sem entender que é infantilidade. sócio. Hein? Sem entender que é sócio. Sem entender que é só, sem entender o que está acontecendo ali. Aí você vai para a mesma questão no Brasil. Cria-se uma polarização que o cara começa a defender um outro, e com extremismo dos dois lados, Mas que não cabe num Brasil democrático, não cabe na cabeça, só cabe em um país com a infantilidade que nós temos. Nós somos muito infantis. Então a gente precisa avaliar tudo que um fizer de bom ou fizer de ruim. Não existe ninguém perfeito, não existe sociedade perfeita, não existe sociedade unânime. Né? É o que eu falo todo dia, pega o mundo, está aí cheio de perfeição em todos os lugares, mas existe alguns exemplos que a gente pode seguir. Agora, para seguir, a gente precisa saber, conhecer. Sem conhecimento, a gente não vai fazer nada, entendeu? então, na sua opinião, a gente tem que trabalhar a educação, e já imediatamente. Educação, imediatamente. Agora, educação pública também. Claro, educação política, educação pública, educação cívica, é a nossa educação, sim, educação, de conhecimento. E a gente precisa encarar isso. Nós estamos, infelizmente, com um nível de educação horroroso e reagindo, permitindo que associações reajam a exemplos perfeitos. Que aí conversa, se você falar bem de uma escola militar, se falar bem da escola militar, já se acha que você está falando do militar e está falando da ditadura militar e já vem com aquele discurso falacioso, mentiroso, que você está defendendo. Não, eu só estou falando da realidade. Eu só estou falando do que está aí exposto. Só é olhar. Só é olhar como estamos nós, nas nossas escolas tradicionais, públicas,
como está dentro da escola pública, a escola, por exemplo, a escola militar aqui da Bahia, aqui de Salvador, é mista, né? Você sabe que você tem onde tem professores públicos que fazem parte da escola militar daqui de Salvador. É a escola pública, eles, professores públicos, que vão lá, são professores iguais, professores civis A normais. escola militar, a escola da polícia, por exemplo, daqui, a escola militar é uma escola pública, Pública, é isso que eu estou mas dizendo. é de alta qualidade. Mas exatamente. Mas isso não se reflete nas outras unidades escolares. Pronto, você Precisa ser igual. Você está falando de propósito para me ajudar, jogando a bola quicando, ou você está. Eu não estou entendendo, porque é isso mesmo que eu estou falando. O que eu estou dizendo que eu estou falando exatamente isso. Que custa a gente ver o que está acontecendo ali? O que é que está acontecendo aqui? Você tem Ceará, você tem Espírito Santo. Aqui Mas no o Ceará vem Brasil. trabalhando nisso há muitos anos. Mas eu não posso fazer igual a ele, não posso. Para que eu tenho que reinventar a roda? A roda está ali porque eu não vou fazer igual. Por que eu não posso melhorar? Por que a gente está, principalmente nós aqui nosso estado, de que eu amo, eu acho que é o melhor estado do Brasil, a melhor cidade do Brasil, eu tenho o privilégio de Deus ter permitido que eu estivesse aqui nesse local. Eu acho maravilhoso. Temos tudo maravilhoso, né? Mas por que a gente, nós, sociedade, nós começamos a provocar aqui dentro da gente, que eu estou tentando fazer, buscar isso, a gente começar a promover isso, né? Como eu sempre digo o seguinte, Paulo, não está entendendo, você defende o quê? Você fala sempre, não existe desenvolvimento econômico, não existe empresa que progrida, que vá crescer, sem ter sociedade rica, sem a sociedade estar bem, sem bem-estar, sem segurança. Não existe. O rico que você fala não é rico econômico, é rico em vida. Não, É amigo, rico em rico de qualidade. grana, deixa esse preconceito, é grana mesmo, eu tô falando de grana, dinheiro, dinheirinho no bolsinho aqui, ó. Eu tô falando nisso, eu quero o povo rico. Eu tô falando disso, é lucro, e é com eficiência, o cara dá lucro, o cara deu lucro, botou dinheiro no bolso, aí eu posso pagar a uma pessoa que vem aqui prestar o serviço para mim $100 a hora, como acontece nos Estados Unidos, como acontece em outros países, é euro. Qual é o problema? Agora vem cá, você quer ganhar R$ 600? R$ 600 é praticamente os $100 hoje é 5,52, se eu não me engano, do dia de hoje, R$ 552. $100. O cara ganha por mês R$ 600 de um assistencialismo. A gente não pode estar conformado com isso. A gente quer que as pessoas ganhem dinheiro. O ideal seria que a gente tivesse com R$ 5.000, cada um brasileiro ganha R$ 5.000, como os outros países pegam o euro, vai em outros países, traga para lá e de quanto é o cara ganha? O mínimo. Agora, qual é a diferença que a gente tem? Não é que não tenha bilionário, não, Visionar. Uma pessoa que ganha R$ 5.000 hoje, ele consome muito mais do que uma pessoa que. Isso é lógico. Né? Óbvio. E aí ele vai comprar produtos que vai dar mais lucro para as empresas. Agora imagine com eficiência pública eficiente, com o SUS e o plano de saúde, ou a assistência médica eficiente, com a segurança pública eficiente e sem imaginar todo mundo trabalhando. Quem é que vai para o lugar mais difícil? Quem é que vai se arriscar a vender droga se você está podendo ganhar dinheiro de outra forma? A gente vai para a marginalidade quando você não tem instância, você não tem uma opção, você não tem para onde ir. É disso que nós estamos falando aqui. Marginalidade não é profissão, é estratégia de sobrevivência. Pronto. É o que eu falei, quem vai para a estratégia de sobrevivência, quem precisa sobreviver. Claro, todos nós. Então, a gente precisa ter orgulho de dizer mas na sua lucro, opinião, grana, hein? Mas na sua opinião, o que é que hoje impede que a gente realize essa visão que você tem? Para começar, eu falei desde o início, a gente se perdeu na educação de 88. A gente pactuou, há 35 anos atrás, que nós iríamos ter uma educação eficiente, que nós íamos ter atendimento da saúde pública eficiente. E são 20 ou 25? 35 anos atrás. Não, mas são 25% de toda a arrecadação. Não, é brincadeira, orçamento se tem, amigo. Pois é, dinheiro tem. Pelo menos que a gente não tem eficiência, a gente não tem competência. E a gente não teve que mudasse isso porque não sabia, porque não aprendeu o que podia fazer. Olha como eu estou falando. Se você não tinha consciência cidadã. Veja bem, tá ótimo, mas você não quer voltar para a gente, não, para a minha mudança, transformação, porque aí a perspectiva assim. Eu estou deixando que na nossa conta, pô, tá tomando quase. Vamos voltar para a perspectiva aqui. Mas a perspectiva é da nossa conta. Então, agora sim. De novo, vem. Fala, Marco, vamos lá. Olhe bem, gente. O que eu quero dizer é o seguinte: é da nossa conta, é um movimento.
é um podcast, Perspectiva, associativismo, a Associação Comercial da Bahia tem uma história linda, 213 anos, maravilhosos de história de pessoas que fizeram, desde essa época aqui desse quadro maravilhoso da chegada de Dom João VI aqui da família real, escoltada pelas Nações Unidas, que eram os nossos ingleses, que abriu os portos, e a gente teve que fazer esse trabalho lindo, onde aqui era, na frente era água, o fundo era para lá, água era aqui atrás desse quadro. De lá para cá a gente fez muito, a gente progrediu muito. Quando chegou lá para, você pode ver a imagem, o que aconteceu lá em torno de 1900, antes um pouco da guerra, como era isso aqui. E de repente, nesse momento para lá que a gente começa, vem a Segunda Guerra, vem a Guerra Fria, e aí começam as questões que a gente de lá já vem entendendo. Veja bem, a gente não pode esperar melhor do que a gente é. A gente tem que esperar. Vamos lá, vamos dar uns exemplos que eu sempre dou aqui. 1888, abolição, né, da escravidão. Um documentozinho, Princesa Isabel assinando a Lei Áurea e tal. Resolveu o problema dos 15% de escravos que nós tínhamos no Brasil? Eu não sei se esse número é correto, mas Tá, eu também, vamos lá. Se não for correto, me perdoe. Mas eu queria dizer a vocês que era um número expressivo de população brasileira. 1889, um ano depois, proclamação da República. Deixamos de ser império, não é isso? Era colônia, império, república. Lhe pergunto, se você perguntasse a qualquer pessoa daquela época que você falou, volte lá atrás, qual a diferença para ele, que estava vivendo aqui nessa região do Brasil, qual a diferença de ser colônia, império ou república? Zero. 1988, Constituição Federal Brasileira. 100 anos depois. 100 anos depois, 35 anos se passaram. Se eu perguntar às pessoas hoje, o que é Estado Democrático de Direito? O que é a independência dos três poderes? Se as pessoas soubessem o que efetivamente é isso, elas não estavam discutindo como discutem hoje na sociedade. Aí você pensa, 35 anos se passaram, nós dissemos que a gente ia dar educação eficiente. A gente não deu. As pessoas de 35 anos hoje, 40 anos hoje, as pessoas de 50 anos hoje, que viveram assim, na fase da adolescência adulta, nessa Constituição, a gente efetivamente, quem fez a Constituinte, eu tive o prazer até de entrevistar alguns deputados, inclusive, que participaram da Constituinte, se não me engano foi Daniel Almeida, parece que também temos aqui nosso secretário aqui também da Infraestrutura, que também participou da Constituinte. Meu Deus do céu, me ajuda aí. Tem vários. Vou apanhar dele, mas desculpe, mas eu vou ter. A gente participou da Constituinte, aquela Constituinte pensamos, discutimos, com a influência da França, dos Estados Unidos. Cidadã. Hein? Constituinte cidadã e solidária. Importante. Cidadã. Olha o que eu estou falando da coisa de 35 anos atrás, eu estou desatualizado. 35 anos atrás era cidadã. Mas, e as pessoas souberam disso? Mudaram o que na vida delas? Elas se sentiram no direito de ir para a escola pública, ela até hoje acha que é a favor. Saúde pública, segurança pública. Isso é uma coisa importante. As pessoas acham que educação e saúde não é um direito, é um favor. Pois é. Aí não se sente no direito de cobrar. É isso que a gente vai fazer. Gente, é o seguinte, não mudou só minha vida não, na perspectiva de vida pessoal. Eu amadureci muito, estou muito apaixonado por esse momento que eu estou vivendo. É interessante que eu estou vivendo uma nova fase da minha vida, uma nova fase que a gente tem que entender as fases da nossa vida e ir mudando com as fases da nossa vida. Saber envelhecer, viver e morrer, né? Viver é saber viver, né? Mas eu não acho que é saber envelhecer. No seu caso, eu vou dizer no meu caso também, porque eu também estou empolgado com esse projeto. Ótimo. É saber rejuvenescer. Eu acho que isso é talvez aproveitar um pouco mais da maturidade para virar jovem. Agora, Gostei dessa aí, não? Agora você escreveu um livro. Sim. É da nossa conta. É da nossa conta. E aí, isso é da nossa conta. Pronto. Isso foi um momento Reflexões sobre a consciência cidadã participativa transformadora. Dali, esse livro já foi uma bula
de como transformar o Brasil. Está lá. Pronto, Só entra perfeito. no Movimento Via Cidadã, entre, participe. Vamos lançar o Projeto de Lei Popular, onde você vai legislar, você vai assinar o Projeto de Lei, que você vai transformar o Brasil, você vai exercer a democracia participativa. E vai começar simples, na saúde pública. Bora. Mas você aí tinha você consolidou nesse livro o seu estágio de evolução naquele momento. É um livro que eu ainda acho seminal, importante, delineia bastante o seu pensamento e o caminho estratégico. Mas agora você está escrevendo um outro. É um outro momento de Inteligência história, cidadã. é um outro momento É a evolução daquele histórico, primeiro. é um outro É, amadurecimento e é um outro livro. é. Me conte desse livro aí. O livro A Inteligência Cidadã é exatamente o que eu falei, que eu comecei mais cedo aqui falando, que fala exatamente dessa infantilidade do amadurecimento. Ele fala das fases. E aí eu trago exatamente igual ao outro, reflexões para que você entenda, você se veja efetivamente que, comparando com a inteligência emocional, educacional, acadêmica, a IA, trago a IA também, mostrando que a gente tem que se preparar com a inteligência cidadã, porque a nossa crise vai ser pior do que as outras históricas que a gente já viveu. Hoje a falta de emprego não vai ser para quem era escravo e veio a Revolução Industrial, não. Vai ser para quem se formou, quem gastou grana e grana para ter uma profissão que vai perder ela. Né? Nós estamos viciados, ficando viciados no nosso celular. Né? No nosso chat vai ser brincadeira. Né? Os chats que estão surgindo, as revoluções, ele está ficando preguiçoso. Tá... Mas você acha que isso vai ser veja bem, vamos lá. A inteligência cidadã, só para entender, é para chamar a atenção mais da velocidade dessa campanha que a gente tem que fazer para transformar o mais rápido possível a cultura do nosso país. Uma vez, todo mundo falou, quando introduziu a calculadora elétrica e depois os computadores, que isso ia acabar com o emprego das pessoas. Mas, na realidade, é só uma ferramenta a mais para aumentar a produtividade. Isso não significa que vai tirar necessariamente o emprego das pessoas. As pessoas vão se transformando, porque hoje todo mundo usa calculadora e é a coisa mais natural do mundo. Zelan, eu concordo com você quando você diz isso, e a gente poderia dizer em relação ao que você falou, a Xerox, a máquina, a Kodak e outras coisas. Eu concordo com você. Isso aí acabou. Mas O veja bem, Kodak mas veja bem, acabou eu e sei, eu estou a falando assim, Xerox vocês já também. fecharam. E tem um detalhezinho, nós estamos falando que existe uma diferença, eu estou chamando a atenção que existe uma diferença já hoje, nós estamos reclamando, está se alargando a distância entre as pessoas que têm consciência, cidadã, educação, oportunidade e as pessoas que não têm. Veja que nesse meio, vá perguntar a qualquer pessoa que tem uma empresa, que tem uma indústria, se você encontra pessoas técnicas. Né? O Senai, Cimatec, ou seja, a FEComércio aqui na Bahia, FIEB, FAEB, nas nossas discussões, nós estamos muito unidos, graças a Deus, estamos batendo papo com toda a classe associativista de produtiva do nosso Estado, e a gente tem discutido algumas questões, fazendo uma educação, tentando educar para formar, né? A FAEB, o Humberto Miranda colocou até uma coisa bacana, o Bertinho aqui da FAEB, nosso vizinho, que ele tá, eu não sabia, fiquei fantástico, tanto com 70 municípios fazendo já curso profissionalizante gratuito e tal, lutando para fazer essa transformação. Mas quando você já tem um baixo índice de informação, a educação que eu estou lhe falando precária, a gente tem os piores índices do Brasil, no Nordeste principalmente, de educação de matemática e gramática. Aí quando você vê uma situação dessa, uma verdade dessa, e você vê a inteligência cidadã chegando com essa velocidade, veja a escala, veja o distanciamento que vai existir entre as pessoas que podem, sabem utilizar as ferramentas digitais, as artificiais, e aquelas que não sabem nem mexer num computador. Mas aí você cria uma contradição e uma injustiça enorme, porque você tem um enorme desemprego e carência de pessoas ao mesmo Exatamente, o que tempo. eu estou dizendo é o seguinte, o que eu estou chamando a atenção é que a revolução existiu. Você pode dizer o que você quiser dizer, mas existiu a revolução. O marxismo nasceu como? De uma revolução. Ou seja, de uma revolução industrial. Não foi? Ou não pode dizer que não, se não me explique, me ensine, eu estou aqui para aprender. Não, é porque eu não encaro, é porque as pessoas Então está confundem errado, Marx. mas, Não, nasceu, não, mas, não é que mas está houve errado, um bom não. movimento Não é que ali. está errado, é a compreensão geral. Pronto, então pronto. Mas é que Marx não era um anticapitalista, ele na realidade desenhou o Pronto, capitalista da aí beleza. época. 10. Mas de qualquer maneira, aquele movimento, né, que a gente vai, eu não vou, porque eu não conheço, né, eu tinha aqui, segundo o professor meu, eu até comprei,
E hoje eu posso até dizer para ele, se ele estivesse assistindo aqui, que ele perguntou a mim uma vez: você já leu algum livro de Marx para falar? Primeiro você tem que ler, no mínimo 5. Não sei quantos livros escreveu. E depois Ele discutir. escreveu um livro importante, que é o Capital, que tem 3 volumes grandes. É Tá, um então, livro 3. denso, onde ele fala a questão mais importante da mais-valia, etc. Aí ele parte para o processo revolucionário com outros livros, como o Manifesto Comunista. Aí sim aí ele é mais político. Mas tem Mas mais de livros, então. mas o Capital é um livro Mas essencialmente o que eu quero dizer é o seguinte, descritivo isso foi do feito, sistema de funcionamento do mas isso foi feito capitalismo. em 1825, né, o Capital. Então vamos lá. Quando a gente fala assim, vamos falar agora, voltar para aqui e mostrar o seguinte: se as mudanças já ocorrem com essas transformações, imagine, o que eu estou chamando a atenção é isso, imagine. Não sei se vocês estão assistindo às guerras da Ucrânia, da Rússia, Israel com a Palestina. Não sei se vocês estão vendo, o cara vai lá e fala assim: eu quero acertar na cabeça daquele cara fulano de tal, aqui nesse carro que ele está ali, vou descobrir onde ele está, e eu estou na casa do chapéu e vai, buf. Não sei se vocês estão vendo soldados se rendendo com tanque de guerra a um drone. Não sei se vocês estão acompanhando isso. O brasileiro, em média, não presta Eu muita estou atenção chamando a atenção nessas. de quê? Eu sei que nós temos chat GPT, estou viciado no chat GPT, apaixonado, pego ele para tudo, eu faço lá, perguntas, só que ele mente demais, tá? Ele erra pra caramba. Estou chamando a atenção de vocês, não acreditem nem no que o pessoal lhe fala. Você conforme, veja direitinho, olhe direitinho, cheque de novo, porque eles às vezes erram, Isso é educação erram muito, crítica. Isso é né? educação Não crítica. tem avaliação. Ciência Se o cara que crítica. não tem capacidade de crítica para entender o que um político na época de campanha fala, imagine e vai acreditar porque está na informação, ele vai falar, pô, o que ele disse foi aqui, começa a repetir as mesmas besteiras, e ele vai me pedir desculpa umas 10 vezes, desculpa, você está certo. Quando eu pergunto, onde é que está o fundamento na Constituição Federal Brasileira do que você me disse? Ele fala, não, não existe. Eu digo, pô, então você dá a opinião de alguém. Aí ele, desculpa, você está certo. Então, precisa fazer com que o chat de informação lhe peça desculpa, diga você está certo, mas ele pede, se você insistir e você tiver capacidade de criticar ele também. Olha que interessante isso. Agora imagine essa inteligência toda à disposição de poucos. Aí vai transformar uma relação, vai subverter a relação de poder. Nós estamos tendo uma crise imensa no Supremo Tribunal Federal agora, histórico, agora, atual, hoje é 2000, hoje é de 16, né? Nós estamos no 2024, né? Vamos lá, para ficar registrado esse outro dia. Brigando, onde nós estamos com a crise exatamente do Supremo Tribunal Federal, brigando agora com uma plataforma, né? Exatamente a discussão, e eu mandando parar, tirar, porque eu quero parar com que em defesa da democracia, eu estou querendo parar que as pessoas falem, quero que as empresas sejam responsáveis, estou desconsiderando a personalidade jurídica de uma empresa entrando na outra, só porque tem sócio comum. Um absurdo de qualquer estudante de segundo, porque a gente faz direito constitucional no primeiro e segundo semestre, se não me engano, não sei se a ideia hoje é assim, né? Mas esse primeiro e segundo semestre, direito constitucional, quem fizer isso, direito constitucional, e estudar um pouquinho quando acho terceiro semestre, ou quarto, talvez, o processo penal, né? A gente vai entender inquérito, vai entender que está tudo errado. Eu não compartilho 100% de sua opinião, não. Eu sei que você não compartilha 100%, porque você vai acreditar o quê? Que quem vai legislar, quem vai controlar a nossa expressão. Eu defendo a liberdade de expressão, em todos os níveis de liberdade de expressão. Já discuti isso bastante com várias gente, e discuto com qualquer um, sem problema nenhum. Defendo a liberdade de expressão. A minha liberdade de ir e vir, a minha liberdade de expressão está garantida na minha Constituição Federal de 35 anos atrás, do que eu estou reclamando, dizendo que a gente não tem maturidade, não tem inteligência cidadã, para entender que está lá. Se a gente quiser mudar isso, tem que ser através do nosso voto, através do Congresso Nacional, através da legislativa. Quem legisla é o legislativo. Quem está lá para proteger, o protetor da nossa Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal, garantir a segurança jurídica do país. E o Executivo... Nisso a gente concorda. Hein? Nisso a gente concorda. Se a gente concorda nisso, a gente não pode achar que como está acontecendo devido ao processo legal, esteja correto. Veja bem. Nisso a gente discorda um pouco. Não tem problema. É o que eu digo para você. E eu fico muito à vontade, gente, porque eu falo o seguinte, vocês vão lembrar disso. Quem me conhece há muito tempo sabe que desde que começou a Lava Jato, que eu fui completamente contra
eu dizia, a forma como os inquéritos policiais, colocar a pessoa presa no inquérito, investigação, 2 anos, para o cara confessar, então, delação premiada, você tem. Isso era tortura. Você tem delação premiada, você tem a conveniência, você já tem instrumentos para você resolver o problema. Você destruir empresas e empresas, pessoas jurídicas que não são criminosas. Quem comete crime são pessoas físicas, devido ao processo legal. Lá atrás eu dizia isso. Então eu não estou sendo diferente. O que eu falei e falo é o seguinte: devido a gente ter que respeitar o que está na nossa Constituição, nosso Código Penal, nosso Código Civil. Nós temos que respeitar o devido processo legal e, principalmente, a gente escolheu, na dúvida, pro réu. Ou seja, porque a gente definiu que era muito mais justo a gente liberar um cara mesmo ele culpado do que prender ou passar pela vergonha de um inocente. A gente definiu isso. Então, veja bem, o que eu estou falando aqui, eu estou falando disso que serve para Lava Jato, serve para a Operação Alquimia, onde Paulo Cavalcante, que está aqui, também sofreu essa mesma questão, absurdo, e serve também hoje, dessa mesma forma, para a defesa do Mas você fake venceu news. essa. Você está entendendo o que eu estou falando? Você venceu esse Eu estou defendendo constitucionalmente o que eu aprendi. Eu não estou defendendo aqui partido A, B, C, ou D ou E. Eu estou dizendo o seguinte: dentro da minha conhecimento, pouquíssimo jurídico, mas aprendi, tive bons professores de direito constitucional, direito penal, civil, e livros para estudar. Eu estou defendendo isso. Então, em todos os aspectos que você deixou a interferência política partidária, ideológica, interferir no maior, nosso direito maior, Estado, na nossa Constituição Federal, a gente comete equívoco. Por isso que eu acredito também que depois dessa inteligência cidadã, nós vamos ter condições e legitimidade para fazermos a reforma política, a reforma administrativa e a reforma jurídica que o Brasil merece para evoluir como cidadania, como Constituição, como sendo Constituição cidadã e solidária. Essa última frase sua aí agora foi tão perfeita que eu acho que aqui a gente tem que acabar o programa. Pronto, pau na máquina. Porque não mais nada precisa ser dito. Só tenho a agradecer a vocês, Zina, por essa oportunidade de provocar, e você sabe fazer isso há muito tempo, há muitos anos, desde 2008, sei lá, 2018, se não me engano. 16. Obrigado, Paulo. Obrigado a você, gente. Esse bate-papo. Pau na máquina, aproveitem. Mas eu quero terminar com uma frase também. Você fechou uma frase bonita, eu vou fechar com uma frase bonita e vou tentar, pelo menos. Eu quero que o nosso telespectador, ouvinte, quem está assistindo nosso podcast, tenha a seguinte noção. Nós concordamos em muita coisa, nós também discordamos em algumas coisas também, mas a noção principal é uma noção de amizade. E mais do que uma amizade, é o companheirismo. Porque pensar diferente não quer dizer que a gente é inimigo. Porque nós somos companheiros, mas companheiros numa única função. A função de transformar esse mundo num mundo melhor. Parabéns. E tem mais o seguinte, se eu convencido, que você já sabe disso também, convencido que estou errado, mudo na hora. Não tenho nenhum problema comigo de entender e aceitar que estava errado. Para mim, é o contrário, é um aprendizado, um crescimento. E obrigado mais uma vez. A gente joga duro, pau na máquina. Tamo juntos. Obrigado. Aqui, Perspectivas na próxima semana. Mais uma perspectiva de mundo, mais uma perspectiva para você entender e, quem sabe, alterar a sua perspectiva de mundo também. Siga, dê seu like, curta, se inscreva. Até a próxima semana.